Você falou do aumento dos preços do combustível e do mercado e tudo mais, que a gente tem sentido muito forte. A que você atribui isso? Na verdade, a questão no Brasil, infelizmente, ela sim é muito reflexo de desgovernos anteriores. Okay. E hoje a gente está vivendo aí uma conjuntura de crises, né? Bom, Bolsonaro, quando foi eleito, né, em 2018, a gente já tinha ali um legado péssimo do PT, né? Sim. Quase 16 anos de PT, historicamente falando, né? Ali a gente viu todos os desvios, a gente viu a corrupção sendo institucionalizada. Por isso que eu citei também que a corrupção, quando me perguntaram sobre o problema do político, eu falei que a corrupção é um sintoma, porque o problema maior é os políticos que não temem o inferno. Por quê? Porque quem tem o inferno vai lutar contra todo e qualquer tipo de corrupção, seja moral, espiritual, intelectual, monetária. Porque a monetária é a última, tá? Sim. Monetária é a última. Antes tem a corrupção moral. É só que fica mais evidente. Exatamente. Aí é fácil falar, olha, fulano de tal desviou tanto da verba pro hospital. Sim, né? Mas assim, antes disso, ele se corrompeu moralmente. Então, eu estou fazendo apenas uma analogia aqui. Né? Mas voltando à questão da conjuntura de crises. Né? Então, quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele já pegou esse histórico. Né? E precisava ali consertar o Brasil. Como é que conserta o Brasil em 4 anos? Impossível. Impossível, não tem como. Entendeu? Mesmo sendo... Não dá. Mesmo se fosse um mágico, né? Claro que eu tô sendo aqui absolutamente jocosa no que eu tô dizendo. Não tem como. Então, assim, E sendo que, assim, tem que viver um dia após o outro, naturalmente, entendendo... No meio do nada você pega uma pandemia... Esse que eu ia falar. Fazendo o devido diagnóstico pro problema, tentando dar o remédio certo para a doença certa, né? Não pode ser... A gente não pode também... exemplo, se tá com febre, dar o Rivotril. Não. Sim. Você tem que ver o diagnóstico correto. E com o diagnóstico correto, atribuir, né, administrar o remédio adequado para tratar aquela doença. Okay. Então, isso foi mais ou menos o retrato que a gente pegou aí de 2018 para cá. Né? Agora, de fato, coisas muito ruins aconteceram. Veio a pandemia, que mexeu muito. O Brasil estava começando a entrar num progresso e desenvolvimento econômico. Algumas reformas estruturantes passaram. Amargas, diga-se de passagem, né? Ou seja, algumas reformas estruturantes que foram aprovadas foram amargas. Foram. Né? Muito ruins, inclusive, assim, amargas nesse sentido. Só que, assim, reformas necessárias para recolocar o Brasil vamos dizer, numa linha de decolagem, para que pudesse, em algum momento, né, levantar voo de verdade. Perfeito. E não ficar estagnado na inércia, né? Pois bem, quando veio a pandemia, acabou atrapalhando ali totalmente esse fluxo, né, do desenvolvimento. Então, houve ali, obviamente, até tinha que acontecer mesmo, houve ali vamos dizer, uma ênfase maior na questão da saúde que tinha que acontecer, por motivos evidentes. Né? Então, todo aquele planejamento, né, que se tinha, até mesmo o próprio ministro da Economia e outros ministros mais, que também, de alguma forma, dialogam com essa pasta da economia, né? Sim. Enfim, acabaram se vendo frustrados em algumas questões, mas em outras tiveram que readaptar. Isso faz parte do processo. Sim. Né? E aí depois veio agora, no caso, a guerra, que querendo ou não, impactou no preço do petróleo, enfim. Então tudo tem uma repercussão. Tudo que acontece lá fora reverbera no Brasil. Claro. Né? Infelizmente, é a realidade. Né? Existe, assim, esse elo, né, que não tem como. Assim, existe uma repercussão direta, né? Uma consequência lógica de uma coisa para outra. Né? Então, eu acho que agora o verdadeiro desafio até do presidente, enfim, nesse mandato, e se Deus quiser no próximo, né, tá nas mãos de Deus, é óbvio, como sempre esteve. Né? Mas, enfim, qual que é o verdadeiro desafio agora? É tentar, mais uma vez, né, trazer, né, o verdadeiro remédio compatível aos problemas sociais que nós estamos enfrentando. Tem muitas pessoas que estão aí muito, enfim, insatisfeitas, né, com o preço da gasolina, como nós também. Perfeito. Todos nós, qualquer pessoa. Poxa, lógico, imagina o homem médio, enfim, o trabalhador que, enfim, recebe seu salário dignamente no final do mês. Poxa, aí vai lá, anda um pouquinho de carro, já pronto, aí vai botar gasolina, leva um susto. R$7 de gasolina. Sim. Quem fica feliz com isso? Ninguém. Agora, temos que... Em conjunto, nós temos que trabalhar, né, para tentar sair dessa situação. Para tentar, de fato, buscar soluções. E não apenas acusar. Porque o problema que eu acho que é aí também, viu, Samuel? Tem muita gente que gosta apenas de apontar problemas e apontar... como se fosse assim, tom acusatório, né? É fácil acusar, é fácil julgar, né? É fácil tentar
apenas terceirizar culpas. Mas é o que eu digo. A terceirização da culpa está desde Gênesis. Desde Adão e Eva. É porque quando Adão e Eva pecaram no paraíso, desobedeceram a Deus, o que aconteceu? Deus chamou Adão e aí foi perguntar o que aconteceu. Não, exatamente, foi a mulher. Aí o que a mulher fez? Não, foi a serpente. Ou seja, a terceirização da culpa está desde a história, né? Da criação ali. Então, tô querendo dizer que é uma coisa assim quase que cultural, né? É ruim, tem que ser combatido, porque os problemas, eu diria até os pecados se combatem de dentro para fora, não acusando de fora para dentro, porque os problemas, e sim, os políticos refletem a sociedade que tem. Perfeito. Se nós temos uma corrupção sistêmica, enfim, uma corrupção que em grande medida, né, às vezes fica sem precedente no Brasil, como aconteceu na era PT e tal, infelizmente, né, isso se deve ao fato de pessoas terem votado muito mal. Sim. E a gente também sofre. Eu nunca votei no PT, mas eu sofri as consequências diretas de pessoas que votaram muito mal. Entendeu? Isso acontece para tudo, né? Pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Então todo mundo sofre, todo mundo padece. Sim. Agora, é aquela história. Por isso que eu citei. A política, ela tem como objeto o bem comum. Então, quando a gente visita Aristóteles novamente, os filósofos, né? Quando a gente estuda lá Platão e Santo Tomás, a gente vê claramente. Aristóteles era que, quando escreveu a política, ele associava que a política ela tinha uma associação com a virtude. Perfeito. Então, o político ele tem que ser virtuoso. Exato. Ele não pode pensar no próprio umbigo, olhar pro próprio umbigo e ser individualista, egocêntrico, achar que tá fazendo as coisas para ele, individualista. O que é isso? Isso não é política. Isso é politicagem, pode ser, mas política não é. Perfeito. Então, é um problema, né, sintomático que nós temos. Agora, como é que a gente como é que a gente consegue resolver esse problema sintomático? A gente só consegue fazer isso votando consciente, né? Ou seja, estudando e conhecendo, sim, a política, se envolvendo na política. É assim que a gente consegue. Se envolvendo na política e não sendo uma pessoa apolítica da sociedade. Sim. Porque se a gente for apolítica, todo mundo vai padecer do mal, entendeu? De eleições, enfim, ruins acontecerem, né? E não só isso. Quando a pessoa é apolítica, simplesmente, infelizmente, é aquela história, né? Ela está sendo omissa. Sim. E está lavando suas mãos e está se deixando ser governado por alguém que não advoga pelos mesmos valores que ela. Então, depois, não adianta também reclamar. É um problema sério. Continuar reagindo.